as aparições de Maria Santíssima em Onuva, Terra de Misericórdia, Espanha. Tudo começou numa tarde quente de junho de 1968. 3 crianças aproveitaram esse dia quente para dar um passeio nos arredores de Sevilha, na zona dos viveiros municipais, que se chama Mimbrau. Discutiam as suas façanhas e metiam pelo meio algumas palavras fortes. Enquanto se divertiam, com o pensamento perdido nas suas coisas infantis, eis que rebentam na tarde calma grandes trovões. As crianças não têm tempo de se espantar. Ante elas, aparece um corpo imóvel de homem, brilhante e transparente, com um cálice numa mão e uma cruz na outra. A figura imponente, de mais de 3 metros de altura, aterroriza-os, e os meninos não têm coragem de lhe olhar para a face. Espavoridos, largam a correr para a estrada e pouco a pouco vão se acalmando. Perdem de vista o homem resplandecente e então, acalmados, sentam-se a comentar os acontecimentos. Mostrando-se fortes, soltam algumas palavras feias à mistura com exclamações de estranheza por tudo aquilo. Mas esse dia não estava destinado a acabar por aqui. Mal ainda refeitos do susto, os meninos, embrenhados nos seus comentários, voltam a ouvir o ribombar de um grande trovão. Mesmo antes que pudessem levantar-se, materializou-se perante eles uma senhora de grande formosura. Era jovem, teria entre 20 e 30 anos e estava ligeiramente suspensa no ar. Um dos rapazes, Clemente, apenas via um resplendor, sem conseguir penetrar no cerne desse mistério celestial. Os outros 2, Jesus José e Miguel Ângelo, viram com clareza esta senhora imponente. Tinha um vestido cor-de-rosa, um manto azul celeste e um véu branco muito tênue que cobria os seus cabelos negros. As mãos estavam postas sobre o peito e na direita segurava um terço feito de pérolas. Aparecia como que envolvida numa luz mais brilhante que o sol, e no vestido, com um brilho cegador, brilhava uma estrela de 5 pontas. Tudo era belo e de uma beleza inenarrável, indescritível. Amorosamente, aquela senhora luminosa corrige as palavras más que os meninos tinham dito pouco tempo antes e ensina o melhor, o mais construtivo e oportuno para eles. Por que dizeis isso? Não sabeis, meus filhos, que cada falta que cometeis é um espinho que se crava no coração de Jesus? A senhora, vestida da cor da rosa, quer banir a blasfêmia do coração dos seus filhos, repetindo o ensinamento de São Paulo. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que seja boa para edificar, quando for preciso, a fim de beneficiar aqueles que ouvem. E marcando um tempo para a meditação interior destas palavras, termina dizendo: pelo contrário, se tendo ocasião não cometeis a falta, é um espinho que arrancais do coração de nosso Senhor. Sede bons, não ofendais mais a Jesus. A senhora estendeu os braços, como que a derramar luz sobre as 3 crianças,
deu-lhes a bênção e então desapareceu da contemplação deles. Todavia, nesta linguagem simples, ela tinha já estabelecido o caminho da luz, a reparação, ou seja, arrancar espinhos ao coração de Jesus. As crianças, entretanto, dividiram-se muito sobre a natureza dos acontecimentos. Miguel Ângel pensou tratar-se de um extraterrestre, pessoa de outro planeta, como então andava muito em voga pensar. Os outros queriam acreditar numa manifestação da Santíssima Virgem, mas no seu pensamento infantil as coisas não eram totalmente claras. Contudo, um fato de tal ordem não poderia ficar calado. As crianças trataram de o espalhar e as conversas acabaram por se referir à marciana do Mimbral. O ridículo, muito sentido pelas famílias, acabaria por indispor os pais dos jovens, que os proibiram de falar no assunto e voltar ao local do fenômeno. Ora, como os meninos são peritos em iludir a vigilância dos pais e como os acontecimentos ainda lhes ferviam na cabeça, não tiveram dúvidas em voltar no dia seguinte aos viveiros de Sevilha à procura da senhora que tanto espanto lhes causara. Movidas por mole interna, rezaram umas ave-marias, cantaram e esperaram. Na sua expectativa, elas não ficaram desiludidas. Viram então novamente a senhora, mais contente que no dia anterior. Olhava o céu como que a orar, e ato contínuo disse: quero que se reze o terço todos os dias pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Se assim o fizerdes, depressa gozareis do meu reino. Palavras misteriosas, mas contudo muito antigas. Um dos jovens, iluminado certamente pelo Espírito Santo, tinha quase a certeza de que a senhora não era outra senão a mãe de Cristo. Quis confirmar e dar-nos a certeza, já que as perguntas não são apenas desencadeadas pelo eu, mas pelas necessidades e exigências do céu. Um deles, enchendo-se de coragem, resolve interpelá-la. Onde é o teu reino? A senhora respondeu: o meu reino não é na terra, como vós julgais. O meu reino é o céu. Tendo identificado a aparição com a Mãe do Céu, senhora desse reino invisível e contudo tão próximo de nós, o jovem insiste. E para que é que nos apareces? Queres que se faça uma capela? A senhora, ouvindo esta pergunta, limita-se a devolver-lhe outra pergunta, que era uma enorme oferta. Estás disposto a fazer o que eu te disser? Sim, respondeu o jovem. É a aceitação, a palavra plena da generosidade e disponibilidade. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade e a tua glória, como a própria Nossa Senhora havia dito tantos séculos antes em Nazaré. O instrumento dela, ainda sem o saber, declara-se instrumento
e coloca-se à disposição daquela que tudo pode e tudo realiza. E eis que a Virgem pronuncia a regra para aquele que lhe deu o fiat, o sim. Que o teu lema seja a cruz, respondeu ela. Nestes 2 dias já se encontram os sinais da autenticidade, o terço e a cruz, a oração e a penitência. O binômio que o grande santo mariano São Luís Maria Grignon de Montfort aponta como sinal de Maria, ofertas salvadoras da sua generosidade. O terço que a Mãe de Deus pediu em tantas aparições, como Lourdes, Fátima e outras. O terço, que é a coroa de rosas que se pode e deve oferecer à Mãe do Céu, e a cruz, que lembra o verdadeiro reino que está para lá deste mundo de provação e que cada sacrifício torna mais próximo. Contra a tentação de julgar que o reino está aqui na terra, no conforto e nos prazeres, a Senhora Luminosa diz-nos que o reino é o céu, a pátria prometida a todos os que erguem bem alto o símbolo da vida, a cruz. A preparação inicial estava a chegar ao seu fim. Os assuntos fundamentais tinham sido revelados com grande economia de palavras. Eram aparições de 10 minutos que marcavam as linhas do rio dos séculos. No dia seguinte, os jovens apressaram-se a voltar ao Mimbral. Era o 3º dia de manifestações seguidas. A Senhora voltou a pedir oração, assegurando que o mundo necessitava de oração para se aproximar de Deus. Pediu-lhes então que não voltassem mais até domingo e fez uma promessa: quem viesse veria o seu resplendor. Domingo, 23 de junho, dia do Senhor. As pessoas inteiradas aglomeravam-se no terreno do Mimbral. Tinham erguido cruzes e recitavam orações. Por entre a curiosidade dos presentes, chegaram já tarde os jovens, que com as suas palavras e afirmações mobilizaram aquele público. A Senhora surgiu com uma pequena cruz de madeira ao peito e vinha triste como da primeira vez. Falou ao jovem que anteriormente a interrogara. Falou-lhe de coisas pessoais e do futuro. Terminou por fim dizendo-lhe: não me voltareis a ver até que passe algum tempo. Assim o quer Deus. Esperança e fé é o principal. Eu vos abençoo. Em seguida, desapareceu, subindo na direção do firmamento. Depois desta aparição, inicia-se o tempo de prova.
o tempo da purificação necessária para as outras etapas do caminho. Esta pausa, que não se compreende imediatamente, é um mistério que se revelará mais tarde. No silêncio de Maria, Deus vigia as consciências e treina os seus instrumentos. Purifica-os no crisol das tormentas e tribulações e encaminha-os progressivamente para si. Esperança e fé, nesse tempo, é efetivamente o principal, no tempo da cruz que se iria iniciar a seguir. Segue-se um período duro, em que as incompreensões e desconfianças tudo destroem. Pressionados pelos pais, 2 dos jovens negam tudo, e o jovem que permanece firme no que viu, tem de suportar os deboches, a calúnia, as zombarias e as ameaças. No entanto, tomando pelo seu real valor as palavras da Senhora, faz o que ela disse: reza, espera com fé. As provas têm, porém, a força de revelar o que é de Deus. A semente ou germina ou morre sufocada pela luz. Ora, a perseverança daquele que acredita é recompensada. Tendo este jovem ido ao mimbral rememorar aquela senhora que o enche da felicidade do reino, vê-a sobre uma figueira com seu vestido cor-de-rosa. Era o dia 23 de maio de 1970. Tinham passado 2 anos. A prova durara o suficiente para ele se interrogar sobre as suas visões e perceber se elas valiam a sua oposição com o mundo. Pela manhã, ela apenas lhe disse: volta à tarde, estarei à tua espera. À tarde, ele viu-a resplandecente no céu brilhante. Sobre ela, uma pomba. Incitou-o a oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores e muitas orações pela paz do mundo. Em seguida, a Senhora Luminosa disse-lhe: não esqueças tudo o que te disse. Ainda voltarei a aparecer mais algumas vezes. Nova insistência na fidelidade à mensagem. E bem necessário era. O jovem frequentava as aulas de um colégio de irmãos maristas, e esta aparição veio a ser ali conhecida. Os colegas zombavam dele, e os superiores reagiram muito mal às aparições. Acusavam-no de difundir mentiras e exigiam que se calasse. Os pais retiraram-no do colégio e puseram-no a trabalhar na mercearia da família, intimando-o a estar calado e a negar as suas mentiras. O jovem, no esforço de se manter fiel, ora sempre que pode, contacta de fugida com as pessoas que acreditam nele, e é neste tempo que Nossa Senhora lhe envia um sacerdote que vai ser como um pai, o padre Gutierrez, que encontra na casa de uma família amiga e que, experimentando seu carisma, acredita naquilo que ele conta. O tempo continua a ser de tribulação e de dificuldades, e o jovem escolhido vai ser preparado na dor e na oração, o terço e a cruz que se lhe tinham anunciado.
os anos e chega-se a maio de 1972. São Miguel diz-lhe que a Virgem lhe vai falar em 18 de maio. Nessa altura, reúne-se muita gente no local, rezando e esperando. A Virgem surgiu com os pés assentados na bola do mundo, o vestido rosa e o manto azul. À sua direita, manifesta-se Jesus com uma hóstia resplandecente na mão. Quando dá a comunhão ao jovem, a hóstia torna-se visível na língua para os presentes. Nesta aparição, a Virgem declara: Sê muito fiel a tudo que te diga da parte de Deus. Virei ainda mais algumas vezes. Em breve te manifestarei o que Deus quer. É a afirmação de que a preparação está a chegar no fim e que então soará a hora de dizer o que Deus quer. A mensageira do Altíssimo derramou abundantes raios de luz sobre a multidão e, depois de tanto tempo, identificou-se perante o seu instrumento que já a conhecia no seu íntimo. Estou muito contente por ver tantas almas à volta do coração de Cristo. Não deixeis de orar. Eu sou a Imaculada Conceição, derramadora das graças divinas, Rainha universal do céu e da terra, Mãe de coração transpassado e Rainha do Santíssimo Rosário. O contentamento da Virgem cifra-se no coração do Filho, para onde aponta incessantemente, chamando e exortando seus filhos à penitência e à conversão interior. E nesta manifestação, identificando-se, desfia as suas glórias como se fossem pérolas, a Conceição Imaculada. Ela, a Mãe de Deus, nasceu sem mancha e é a única criatura que não conheceu o pecado original. É medianeira e por ela se filtram as graças de Deus Trino. É a rainha coroada do céu e da terra, daqueles que a veneram e até daqueles que a perseguem. Enfim, é a mãe com o coração transpassado pelos pecados e loucuras dos homens, que pede insistentemente para a não ferirem mais. Finalmente, é a rainha daqueles que rezam o Santo Rosário, reinando sobre eles com um doce jugo e de modo especialíssimo. Os corações, entretanto, aí ficam a marcar o amor. O coração do Filho, revelado a Santa Margarida Maria, desprezado e odiado. O coração da Mãe, revelado a Berta Petit, dolorosamente transpassado. No seu todo, é a mensagem do amor desprezado. Se até esta aparição ela nunca se tinha apresentado, deixando que intimamente os videntes formulassem a resposta, agora, chegado o momento, identificou-se por meio dos seus privilégios. A primeira fase estava a encerrar-se. O local, já muito conhecido, foi desmantelado pela polícia, que tirou as cruzes e barrou o lugar, impedindo a oração.
O jovem vidente passou então a ir rezar a uma quinta de uns conhecidos até a primavera de 1973, buscando manter sempre mais o contato com o alto. Foi por essa altura que iniciou outra linha espiritual. Compreendeu então as palavras de uma aparição de Nossa Senhora com o menino Jesus. Ele tem frio, tapa-o, veste-o, mas com obras. Esta frase, que anteriormente lhe parecia um enigma, tornou-se muito clara. Arranjou uma casa grande, onde recebeu velhos e com os quantos amigos passou a tratar deles. Foram tempos de grandes dificuldades financeiras e familiares, de modo que aprendeu o que o Senhor desejava, a completa e total confiança em Deus. Além disso, as obras do corpo preludiavam as obras do Espírito. A misericórdia usada para com os homens abandonados iria ser amplamente recompensada pelo céu, que desencadearia as suas misericórdias. Chegado o Natal de 1973, o vidente ouviu a voz da Senhora, que lhe mostrou em sonho um lugar rodeado de eucaliptos e pinheiros e com algumas oliveiras, e disse-lhe: procurarás sem descanso este lugar. Quando o encontrares, descerei para o abençoar, e então direi o que quero. O local assim indicado era uma terra prometida, cheia de graças e misericórdia. Teria de ser chamado Onuva, que significa terra da misericórdia. Aceitando os trabalhos que a Senhora assim lhe atribuía, o carismático vidente e os seus amigos buscariam dias a fio esse local, e os meses passavam por entre alegres e trabalhosas excursões pelos arredores de Sevilha, pelo frio e pelo sol escaldante, na certeza de achar a terra prometida em sonho. Recorda o jovem vidente: foram semanas, meses, muito duros para nós. Deus punha-nos à prova, mas nós nunca desistimos de procurar. Meteram-se pelas marismas do Guadalquivir, pelos matos, numa busca que teria feliz fim. Em agosto de 1974, acharam a terra. Era uma grande extensão de terreno a uns quilômetros de Puebla del Rio, com declives suaves e pontilhada de montículos. Reúnem-se as posses e compra-se a terra ao seu proprietário. E eis que se concretiza Onuva, a terra que a Virgem iria abençoar e encher de graças. A 15 de setembro, o vidente vê-a aparecer sobre uma azinheira num dos extremos da propriedade. É agora que ela irá revelar parte do seu plano na terra que ela escolheu. Eu sou Maria, tua mãe, Maria, derramadora das graças divinas. Sei que estás a sofrer, mas aceita a vontade de Deus. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração e escolheu-te entre todos os homens para isso. Põe, pois, o teu coração nas minhas mãos, com fé e simplicidade,
e eu abençoarei o teu caminhar. Sei que sofres. Ela sabe sempre quando sofremos e quer que façamos tudo com perfeição, quer que aceitemos a vontade de Deus. Ela oferece-lhe o sofrimento, porque este tem sentido e nunca acontece por acaso. Põe o teu coração nas minhas mãos e eu abençoarei o teu caminhar. Para os que sofrem e os que hão de sofrer inenarráveis dores, ela confessa a vontade do Pai. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ponde-vos nas minhas mãos, com fé e simplicidade. E a seguir, acrescentou a outra parte. Escolhi este lugar para que edifiques uma capela. Quero converter esta terra num lugar de reparação a tantas ofensas que recebe o bondoso coração de Jesus. Prometo abençoar quantos venham a esta terra com humildade, prostrar-se aos meus pés, porque fui a muitos lugares da terra e não fizeram caso das minhas palavras. Eis a amarga queixa. Fui a muitos lugares da terra e não fizeram caso. O ruído do mundo, o ceticismo, ofusca o sopro de Maria, que só comove o íntimo quando penetra. E para penetrar, é necessário que o deixemos entrar como uma brisa, que queiramos aceitar o toque da sua mão materna. Mas a Virgem aqui vai mais longe e deixa entrever uma parte do plano de Deus. Porque nestes momentos difíceis da Igreja, aos meus discípulos só lhes peço oração, oração. Este é o plano de Deus. É uma reafirmação do poder da oração e da necessidade que Deus quer ter do pobre esforço destes seus discípulos. Mas, a todos os videntes confirmados deste tempo, o céu tem pedido oração, como se não houvesse tempo para outra coisa. Este é o plano de Deus. De fato, a oração prepara o caminho, prepara os corações, ordena, com a Virgem vestida de sol, os homens em ordem de batalha. Uma batalha que tem duas facetas: batalha para a paz e batalha para a guerra. Ou seja, oração para a preparação dos bons, para a conversão daqueles que se deixam tocar pela luz do Espírito Santo, mas oração também para a aniquilação daqueles que não passam de instrumentos do diabo nesta terra martirizada pelo seu poder. A oração que sobe até a Santíssima Trindade através do coração imaculado de Maria e do coração misericordioso de Jesus é filtrada por esses dois corações puros e imaculados e é totalmente absorvida pelo Espírito de Deus, que em troca se derrama em abundantíssimas graças sobre a humanidade que as quer acolher, passando de novo através do coração sagrado e misericordioso de Jesus e do coração doloroso e imaculado de Maria, os dois corações unidos no Espírito Santo, unidos na mesma chama de amor de todo um Deus. Há assim um intercâmbio sobrenatural e permanente, incessante e vivo, que anima a humanidade e a vivifica. Por isso, a oração é cada vez mais premente num mundo que a abandona, trocando-a pelos prazeres imediatos
e pelo gozo dos sentidos ligados à terra. Nesta grande economia divina, o tempo que passamos e que já se abriu é tempo de oração, sobretudo de oração. O vidente de Onuva e os seus amigos, que formavam o grupo de oração dos que acreditavam, passaram a ir rezar frequentemente ao pé da azinheira, dando execução ao pedido. Sentia-se que não era o fim das mensagens e esperava-se o que se havia de manifestar a seguir. A terra de Onuva estava confirmada, ou seja, a fundação tinha se realizado e a sua missão desdobrava-se numa função reparadora dos homens para com os corações de Jesus e Maria, pela oração e pela oferta de sacrifícios, e numa função misericordiosa dos dois corações para com os homens. O mistério alto que é Onuva foi se desvendando lentamente, como que a responder à fidelidade e perseverança daqueles que desde o princípio viram em tudo o sopro da Virgem Maria. Um dos passos importantes da revelação do mistério é, sem dúvida, a manifestação de 7 de novembro. O jovem vidente, que ia muitas vezes àquela terra prometida, avistou o arcanjo São Miguel sobre uma azinheira. Tal como em Garabandal, o arcanjo anuncia a Virgem, é seu arauto, já que são as duas maiores criaturas de Deus. O vidente aproxima-se, ajoelha e bebe de um cálice que o arcanjo lhe oferece. A simbologia continua a ser a do sacrifício, o cálice da dor e das tribulações. Anuncia-lhe a visão que vai ter e manda que a espalhe por todo lado. Esta visão, que beneficiou de um anúncio especial, é uma das que decifra Onuva. A alma agraciada conta o que viu. Pouco depois, apareceu sobre a azinheira um coração rodeado de rosas, brilhante como ouro, que pulsava com vida. Em coisa de segundos, viu uma massa de espinhos que, disparados de 4 pontos, se vinham cravar no coração. Da parte de cima, saltou uma chama, e o coração começou a bater fortemente e a sangrar muito. Ouvi então a voz inconfundível da Virgem. O meu coração está angustiado e precisa de reparação. Vê como os homens me pagam o amor que lhes tenho. A visão contém elementos já conhecidos em muitos lugares privilegiados e também revelados a diversos videntes. O coração de Maria apresenta-se rodeado de rosas, ou seja, de um círculo de almas que a reparam e lhe dão alegria com o perfume das suas orações. Porém, de toda parte, chovem sobre esse coração de ouro, isto é, perfeito, todo tipo de injúrias, ofensas e agravos. Ela sofre com as ofensas que fazem ao seu divino Filho e com as injúrias que lhe fazem a ela, a negação dos seus privilégios definidos pela Igreja
a Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua, Maternidade Divina, Assunção, Rainha do Céu e da Terra, e ainda sofre com os ultrajes que lhe fazem nas suas imagens. Há também aqueles que a querem expulsar da igreja, que a querem diminuir sua devoção, diminuir a devoção ao seu Sacratíssimo Rosário, reduzindo-a à condição de uma mulher qualquer, de uma criatura qualquer, de um traste qualquer. Mesmo perante esta chuva de espinhos, símbolo das blasfêmias e ingratidões, esse coração de ouro faz saltar de si uma chama de amor por essa humanidade desvairada. E o coração sangra e pulsa agitadamente na vontade de socorrer aqueles que mais a ofendem. A mãe apela para a reparação, tal como já antes tinha apelado para Lúcia ao dizer-lhe: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os pecadores ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me e diz que prometo assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação, todos os que, nos primeiros sábados de 5 meses seguidos, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem companhia durante 15 minutos, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. E Lúcia dizia, com a certeza que lhe vinha do alto: da prática dos 5 primeiros sábados, unida à consagração ao Imaculado Coração de Maria, depende a guerra ou a paz no mundo. A Virgem Maria propõe-nos aqui um enorme mistério de misericórdia. O seu coração transpassado novamente pelos pecados dos homens e, todavia, atento, oferecendo a cura milagrosa a todos quantos a desejem. Mas a visão do coração de Maria desvaneceu-se e, perante os olhos do vidente, passou outro painel, que é outro passo do mistério. Surgiu Cristo crucificado numa grande cruz. No peito de Cristo, um coração vermelho. Aos pés da cruz e um pouco para a direita, girava uma bola. Jesus sangrava e a cruz parecia estar molhada. Do coração saíram 7 raios em direção à bola, mas ao mesmo tempo, do mundo, voavam espinhos em quantidades brutais que se iam cravar no coração de Jesus, enterrando-se e desaparecendo nele. E o Senhor falou: é muito grande a misericórdia infinita do meu coração, mas também são muitas as ingratidões dos homens. Esta visão volta a destacar uma das características do nosso tempo, as ofensas contínuas a Jesus Cristo, e revela a conhecida misericórdia do Senhor, as 7 dádivas sacramentais e os 7 dons do Espírito Santo que derrama continuamente sobre a terra, sendo 7 o número simbólico da totalidade. O mundo faz Cristo reviver a sua paixão e volta a fazer sofrer a corredentora, unida no supremo sacrifício ao Filho. A misericórdia do Senhor é muito grande, mas os pecados também são muitos. Parece estar aqui contido um aviso sutil, lembrando que o Senhor pode ser duro e implacável como o foi com os vendilhões do templo, com os fariseus,
com os hipócritas, com os empedernidos, com os mornos que vomita da sua boca. É por isso importante não manter ilusões e imaginar a misericórdia de Cristo à nossa moda, quando ela é infinita e operante a um nível íntimo e numa base de autenticidade de vida e de pensamento. As duas visões daquele 7 de novembro são claras. Representam a paixão atual de Cristo no mundo, exigem reparação e que as pessoas se elevem da sua mesquinhez à oferta reparadora dos seus trabalhos, tribulações e orações em desagravo aos corações de Jesus e Maria. A revelação e o milagre. Nos últimos dias de novembro, Nossa Senhora manifestou o desejo de confirmar o local. Prometeu dar um sinal no céu. Disse que choveria e que nesse dia marcado o sol haveria de girar e uma grande cruz brilhante surgiria no sol. A lua ficaria tingida de sangue. Chegou o dia anunciado, 8 de dezembro. Tinham se reunido ali umas 60 pessoas para presenciar o fenômeno prometido. Foi quando estavam no montículo do Pitiforo, um dos pontos mais altos da quinta, que surgiu a Senhora como Mater Dolorosa. Vinha vestida de negro, com o coração transpassado por 7 punhais. Estava contente, porque se tinha feito a capela que ela tinha pedido e disse que queria reinar ali como Mãe Dolorosa para que os homens tivessem sempre presentes os seus sofrimentos e que o Senhor escutaria de boa vontade tudo que se pedisse em seu nome e que não deixaria de premiar a reparação ao seu imaculado coração transpassado. Ela baixou mais a terra e encaminhou-se para a azinheira. Daí disse-lhe: quero que espalhes pelo mundo a devoção ao meu imaculado coração. Quero que todos os homens da terra se consagrem ao coração de Cristo, nosso amado Senhor. Que convertais esta terra em lugar de reparação a tantas ofensas que recebe o Sacratíssimo Coração de Jesus e o meu Imaculado Coração. Eu sou a Imaculada Conceição, Mãe do Coração Doloroso. E narra o vidente: abençoou-me e os seus vestidos mudaram de cor. O vestido tornou-se rosa pálido e o manto ganhou a cor azul celeste. Tinha nos braços o menino Jesus e disse-me: olha para o sol.
o sol girava e despedia chispas sobre a terra. No fim, apareceu uma cruz amarela, e à noite a lua tinha uma coloração roxa avermelhada. As pessoas, coincidindo no principal, viram coisas diferentes: a cruz mudar de cor, jogos de raios de luz e assim por diante. Contudo, a Virgem ainda iria continuar. A visão transformou-se e os vestidos mudaram. O manto era azul marinho e o vestido vermelho. Na mão direita, uma coroa de espinhos e na esquerda um rosário. No peito, o Imaculado Coração, rodeado por uma coroa de espinhos. Ela disse: não deixeis de ir à Eucaristia e de ouvir missa, pois é a oração mais agradável ao Senhor. Rezai todos os dias o terço pelo meu triunfo neste sagrado lugar e em reparação de tantas ofensas que recebe o meu coração. Aqui vos espero, meus filhos. Prometo aliviar-vos todas as vossas tribulações. E terminando, uma recomendação especial. Filho, que o teu consolo seja o coração de Cristo, e lembra-te sempre de que, amando-o, entenderás os mistérios de Deus. Com estas manifestações, significou a Virgem a autenticidade da sua mensagem e a urgência da consagração ao Sacratíssimo Coração de Jesus e da devoção ao Imaculado Coração de Maria, refúgio dos últimos tempos. Significou ainda que naquela terra, escolhida por ela, esperaria todos os seus filhos para os aliviar das suas tribulações. A cruz no céu, símbolo da segunda vinda, é também o sinal de Maria, o sinal com que marca os seus filhos na fronte. Enfim, o sinal que a besta perseguirá, matando os corpos, mas sem qualquer poder sobre as almas. O coração de Cristo domina, como uma torre, todas estas manifestações com que a Virgem chama a atenção dos homens. Nele está a abundante redenção e a misericórdia infinita. A Virgem pede que se bata a porta, que se bata insistentemente pela oração e que se faça violência ao céu. A 5 de fevereiro de 1975, ela volta ao montículo do Pitiforo com seu vestido cor-de-rosa, a cruz ao peito e o terço na mão direita. Diz o vidente: estava sorridente e o seu rosto refletia uma imensa doçura, e a aparição enchia-me de paz na alma. A senhora foi, como das outras vezes, até a azinheira e disse: olha, desci hoje do céu a este lugar para te dizer que quero que os homens mudem, que vivam a Cristo e o imitem. Volto a repetir-te que todos os povos se consagrem ao coração de Jesus, que não o continuem a ofender mais. Baixou os braços, indicando cansaço, fadiga, dor, e com a cabeça inclinada e os olhos no solo, concluía: porque Jesus já está muito ofendido.
E por último, quero que convertais esta terra, abençoada pela minha aparição, em terra de reparação e desagravo ao meu imaculado coração e ao sagrado coração de Jesus. Não há insistência maior do que esta. Os dois corações unidos nas ofensas que pedem reparação. A mãe e o filho, apelando por cima de todas as dificuldades para aqueles que ainda são capazes de ouvir e entender o seu apelo. Eles querem verdadeiramente reinar entre os seus filhos, querem instaurar o reino prometido e por isso revelam uma grande urgência para reunir os seus discípulos e o grande desejo de converter os que podem ser salvos no mundo, entregue ao príncipe deste mundo, que não é outro senão Satanás. Meus queridos ouvintes, eu, vidente Marcos Tadeu Teixeira, das Aparições de Jacareí, São Paulo, acabei de meditar com você nesse primeiro volume das Aparições de Onuva, as mensagens, os pedidos da Mãe de Deus naquela terra abençoada da Espanha e o começo da sua obra de salvação do mundo inteiro naquele local santo eleito por ela. No próximo CD, vamos continuar meditando essas maravilhosas aparições e mensagens para que possamos corresponder com um maior amor, uma maior obediência, uma maior perfeição e prontidão os pedidos que a nossa Mãe do Céu nos fez nas suas aparições em Onuva, terra da misericórdia, terra de salvação. Até lá, se Deus quiser. Salve Maria, viva a Senhora de Onuva.